né? E essa questão de oportunidades, né, eu posso até citar que, bom, eu comecei a estudar desde janeiro e agora a gente está em março, eu já recebi 6 propostas de entrevista para desenvolvedor ou consultor RPA. Eu já tinha comentado, né, anteriormente que eu tinha feito cerca de 6 entrevistas até aquela live que a gente teve. Depois disso ainda tive mais algumas, ficou um total de 10 ou 11, perdi as contas. Mas aí eu acabei passando, foi uma empresa que tem um DNA de tecnologia, então eu acabei aceitando, foi uma proposta muito bacana para mim, né? E aí eu acabei conhecendo a jornada RPA. E a partir de lá só foi evoluindo conhecimento, trazendo muito conhecimento de PET. E aí chegou num ponto que a empresa achou que como isso estava sendo benéfico, tal, isso e aquilo. E acabei até recebendo um aumento de quase 60%. Na verdade, foi 59% do salário. E as coisas vêm evoluindo muito. Muita gente vem me procurando referente a isso. E eu vejo que é um mercado de trabalho muito, muito amplo, né? E aí, como eu já tinha falado, já teve todo o engajamento e claro que você começa a fazer um curso desse assim espetacular, você fala para Deus e o mundo, estou fazendo esse curso que é maravilhoso e vários benefícios. E aí eu já fui relacionado para começar a montar o projeto do RPA para já automatizar os processos do SAP. Antes do treinamento, eu topei esse desafio na cara e na coragem mesmo, né? Sem saber se ia dar certo ou não com o treinamento ali. Depois do treinamento, hoje eu encaro esse desafio sabendo que eu vou entregar. Eu tenho certeza que desafio nenhum aí fica para trás, até porque, enfim, para mim, assim, hoje eu me sinto totalmente seguro de pegar qualquer desafio de RPA, como o UiPath, né? Opa, sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia desse nosso evento Mundo Jornada RPA. Eu sou Alex Diogo e eu sou especialista na formação de profissionais para serem referência em automação de processos por robôs, o RPA. Relembrando então aqui o meu objetivo nesse evento aqui, que vai ser te mostrar um passo a passo de uma jornada que tem ajudado diversos profissionais das mais diversas áreas a se tornarem profissionais de referência em automação de processos, mesmo não tendo zero experiência em desenvolvimento de sistemas. E eu firmei um compromisso com você, que é que você vai sair desse evento com um robô construído por você, e hoje nós vamos partir direto para o nosso desenvolvimento. Mas eu quero te mostrar depoimentos de profissionais que nunca tiveram experiência em programação, mas que através do método Jornada RPA, hoje são desenvolvedores de automação de processos. Aí eu, fazendo o curso, falei, é uma coisa que eu consigo aprender. Eu não sei nada de programação, não tenho experiência nisso. Minha função na empresa é Project Manager. Mas com o iPath eu consegui, sabe, logo de cara, assim, os exemplos que você deu, eu falei, não, eu dou conta disso. Como eu te falei, eu não sou programador. Então eu não tenho essa bagagem de programador, eu preciso de algo bem, bem fácil de aprender, bem intuitivo. E assim, eu me adaptei muito rapidamente, foi muito intuitivo para mim. No sentido de conseguir obter resultados rápidos, né? Com uma programação teoricamente simples, né? Porque tu não precisa te envolver com código, biblioteca, disso, fazer e acontecer, ser um expert numa linguagem de programação. Com conceitos de lógica de programação, e se tu tiver paciência, né, tu já consegue te desenvolver e entregar resultado. Porque isso que é o importante, que vai te animando, né? Tu faz uma coisa, dá resultado, aí tu já quer ir um pouquinho mais além, coisa e tal. Então eu tô nessa batida. Então, na aula de hoje, eu vou começar a te mostrar como você pode começar a desenvolver um robô de automação de processos do absoluto zero. E nós vamos fazer isso juntos aqui. Hoje nós vamos ter muita mão na massa e, como eu disse para você na aula 1, nós não vamos desenvolver um robozinho
de Hello World, né, aquele famoso Alô Mundo, não. Mas nós vamos fazer um robô que tenha funcionalidades que você vai poder usar em outros robôs que você for desenvolver e dar aí o start no seu conhecimento de desenvolvimento de robôs RPA. Então esse aqui é o cronograma que a gente combinou para essa semana. Na aula 1 eu te mostrei os resultados que eu e outros profissionais tivemos na nossa carreira através de automação de processos. Eu te mostrei o que é RPA. Nós procuramos desmistificar esse conceito porque ele leva muita gente a achar que RPA é apenas para quem é da área de tecnologia ou para quem tenha profundos conhecimentos de programação de sistemas. Nós falamos também da estrutura que os maiores players de mercado de automação usam nas suas ferramentas, falamos dos prós e dos contras de diversas ferramentas que a gente pode usar para desenvolver aí RPA e liberei alguns recursos lá na comunidade do Facebook e no canal do Telegram, né, falando como você pode instalar e configurar a sua ferramenta para a nossa mão na massa de hoje. Se você ainda, por acaso, ainda não se inscreveu nesses canais, vai ter os links aqui na descrição desse vídeo. E aqui na página vão ter botões para que você possa fazer essa inscrição. Você não precisa se preocupar com isso agora, mas assim que terminar essa aula, né, você vai poder entrar na comunidade para você ter a oportunidade de baixar esse material. Na aula 3 eu vou te mostrar como você pode fazer uma apresentação, seja aí na sua empresa, ou se você for consultor, né, nas empresas que você visitar, e uma apresentação que vai te dar a capacidade de apresentar números, que embora não sejam, obviamente, em uma ordem de grandeza, porque cada empresa vai ter a sua realidade, mas esses números vão te dar a capacidade de demonstrar na empresa o quanto vale a pena para uma empresa automatizar os seus processos. E eu decidi colocar uma aula especial em que eu vou responder as perguntas que forem feitas aqui nesse evento. Já temos algumas perguntas bastante interessantes que vão ajudar muito aí quem quer entrar nesse mundo de automação ou alavancar a carreira nessa área tão promissora. Então eu quero que você acompanhe o desenvolvimento do robô que a gente vai fazer hoje. Nós vamos fazer juntos aqui. Por quê? Porque eu vou até colocar aqui na tela para você não esquecer o que eu vou te falar agora, porque essa pode ser a maior oportunidade que você está tendo profissionalmente. O primeiro robô que eu desenvolvi na minha empresa, que eu te contei lá na aula 1, foi muito mais simples do que o robô que a gente vai desenvolver hoje aqui, e eu vou te dizer, mesmo assim, aquele robô me deu uma projeção que eu nem esperava. Então, o que você vai aprender hoje aqui pode ser o início de um novo momento na sua vida profissional. Então, esse aqui é o momento, esse é o momento. Por isso, logo depois que a gente fizer o desenvolvimento da automação hoje, eu vou falar sobre o certificado gratuito de participação desse evento e qual vai ser o critério para você comprovar que você participou de fato e aprendeu muito aqui nesse evento. Então, vamos lá, vamos à nossa aula de hoje aqui. Bom, eu abri aqui o UiPath Studio, você deve abrir essa aplicação. Caso você não esteja encontrando, que às vezes ele não instala aqui na barra de tarefas, você pode vir aqui no pesquisar aqui do Windows, digitar UiPath, UiPath, vai ter aqui o UiPath Studio. Você vai ter uma opção aqui que é fixar na barra de tarefas. Então você vai clicar em fixar na barra de tarefas, ele vai trazer o ícone para cá e aí vai ficar mais simples aí para que você consiga fazer, aí abrir essa aplicação que a gente vai utilizar agora. Então, tendo aberto aqui o UiPath Studio, nós vamos fazer algumas configurações que também está lá no vídeo de instalação. Algumas pessoas acabam não prestando atenção, né? Então, eu quero aqui aproveitar para a gente fazer para que não haja nenhuma divergência entre o que vocês vão ver aqui no evento com a versão que vocês tenham aí instalada. Então, clica aqui em configurações, aqui no menu à esquerda. Você vai ter a primeira opção aqui que é geral. Então,
Então garanta que seu UiPath esteja em português Brasil. Às vezes na instalação ele coloca em português Portugal e algumas palavras ficam diferentes, principalmente quando a gente vai utilizar as atividades aqui desse nosso evento. Então garanta que está em português Brasil. Se você fez essa mudança aqui, estava em outro idioma e você colocar em português Brasil, ele vai pedir para reinicializar, mas é bastante rápido, não vai interferir, você pode fazer isso agora. Uma outra opção muito importante é aqui no criar, na opção criar aqui, porque essa opção aqui, use a moderna para novos projetos, deve estar como não. Por quê? Porque é um novo recurso que está sendo testado, nas próximas versões deve se tornar o padrão, mas por enquanto eles ainda estão testando, então nós não vamos utilizar para esse evento aqui. Então, para que não fique diferente, o único problema é que alguns botões ficam em lugares diferentes e pode atrapalhar aquilo que é o objetivo nosso aqui, que é que você compreenda os exercícios que a gente vai fazer hoje. Então, garanta que está aqui como não e podemos vir aqui iniciar. E aí nós vamos criar agora um processo, um projeto de um tipo processo que a gente vai automatizar. E para que a gente compreenda que processo é esse que a gente vai automatizar, você vai abrir aí qualquer navegador e vai navegar aqui para o site desafiosrpa.com.br. Tendo entrado nesse site, nós temos aqui um menu desafio e aqui a última opção desse menu é Mundo Jornada RPA. São os desafios que eu utilizo nesses eventos aqui. Então, clique em Mundo Jornada RPA e nós vamos hoje tratar aqui do RPA 2, que diz o seguinte: você deverá criar um robô não assistido. Então, hoje nós vamos compreender a diferença entre um robô assistido e um robô não assistido, só que de uma maneira bastante prática. Esse robô ele deve automatizar as tarefas conforme o seguinte processo. Você vai acessar o sistema de controles de demanda, e aí ele tem aqui um link. Vai realizar o login utilizando essas credenciais, usuário Alex, a senha Desafios RPA. Você vai capturar todas as demandas que estejam disponíveis lá, abrir o sistema de demandas 4.0, que eu enviei. Então, esse sistema aqui de demandas é uma aplicação desktop, que eu quero mostrar para vocês tanto o robô trabalhando em sites web, como em aplicações desktop, que aí poderia ser qualquer aplicação que você tenha no seu computador. Então, lá na comunidade do Facebook e no canal do Telegram, nós disponibilizamos essa aplicação utilizando o RAR, né, a compactação. Então, você pode instalar aí o WinRAR, que é um aplicativo gratuito que você baixa na internet, para que possa descompactar, então, essa aplicação. E a gente vai pegar todas essas demandas que nós capturamos no sistema web e vamos cadastrar nesse sistema de demandas. Então, eu vou abrir aqui o Internet Explorer, porque eu vou utilizar ele aqui na nossa automação. Você pode utilizar qualquer navegador, desde que você faça aqui o procedimento aqui em ferramentas. Isso eu mostrei também no vídeo de instalação. Se você quiser usar o Chrome, você vai instalar a extensão para o Chrome. Se for Firefox, a extensão para o Firefox. Se for Edge, a extensão para o Edge. Como nós vamos utilizar aqui o Internet Explorer, ele é o único navegador que não depende de instalação de nenhuma extensão. Por isso eu vou utilizá-lo, mas mais para facilitar aqui, porque vai ser semelhante em qualquer desses navegadores que a gente for automatizar. Então, muito bem. Eu vou copiar aqui o link. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o que um humano vai fazer, né? Vai acessar aqui o site, esse é o processo que ele realiza. Vai se logar numa aplicação. Então, essa aplicação aqui, ela tem como usuário Alex e a senha Desafios RPA, tudo em minúsculo. Se eu clicar aqui para ver, ele vai me mostrar tudo em minúsculo. E clicar aqui sobre o botão Login, ele vai trazer aqui uma listagem, né, com demandas, inclusive aqui, como a gente pode ver, paginadas. Então o robô ele vai precisar recuperar esses dados e ir na outra aplicação e cadastrar esses dados naquela outra aplicação que eu vou abrir aqui agora. Deixa eu só encontrá-la aqui.
que é essa aplicação aqui. Então, o que nós vamos fazer? Olha como isso, embora seja um processo bastante simples, para um ser humano é bastante demorado e suscetível a falhas. Por quê? Porque você imagine que eu tenho aqui um padrão numa aplicação onde tenho identificador, título da demanda, solicitante, departamento, data de início e data final. Quando eu chego na outra aplicação, esses campos eles estão em outra ordem ou até mesmo com outros nomes. Então, para um ser humano, como nós deveríamos fazer? Pegar aqui primeiro a identificação. Essa identificação. Vir aqui na aplicação, descobrir onde está o campo de identificação aqui. Manda gravar um novo. Colar. Pegar o título da demanda. Vir aqui na aplicação, descobrir onde gravar o título. Pegar o nome do solicitante dessa demanda, vir na aplicação e gravar onde tem solicitante, pegar o departamento, colar aqui em departamento ou selecionar aqui o departamento, e aí pegar a data de início, gravar aqui data inicial, depois a data final, colar aqui. Você vê que é um procedimento, um processo que não exige muito, né, da nossa capacidade, apenas copiar os dados de um lugar e colocar em outro. Mas só o fato da ordem ser diferente já nos complica. O fato da gente ter que copiar essas informações para colar é um outro complicador. Então tudo isso faz com que o tempo ele seja maior e haja o risco de que uma pessoa ele troque, por exemplo, onde é título, ele coloca solicitante, por exemplo. Então, vou fazer aqui o título, acabo colocando solicitante, e no lugar aqui do solicitante eu acabo colocando a informação do título da demanda. E aí, dificilmente uma aplicação vai pegar esse erro, porque como ele espera textos, ele vai aceitar o texto, e eu vou acabar gravando isso de forma errada. Então, aqui, por exemplo, nós temos 11 entradas, mas poderiam ser 500 entradas, poderiam ser 1000 entradas, poderia ser uma quantidade aqui muito grande de dados para que uma pessoa ficasse copiando e colando. Além de ser cansativo, geraria aí mais uma série de outros complicadores. Então nós vamos ver que colocarmos um robô para fazer esse procedimento vai nos ajudar e muito com esse nosso processo, né? Então vamos lá, vou fechar tudo aqui, vou deixar aqui o Internet Explorer, vou fechar o Internet Explorer e a gente vai agora partir então para o nosso desenvolvimento. Vou deixar somente aqui os requisitos do nosso desenvolvimento aqui aberto, para nos facilitar. Então, primeira coisa, vamos vir aqui, vamos criar um processo, e aí vai ser o nosso projeto, eu vou chamar ele de demanda transferência, que eu vou transferir dados de um lugar para o outro. Um ponto já que a gente precisa ter muita preocupação não é apenas a automação, é a gente se preocupar depois quando a gente precisar fazer uma manutenção nesse nosso robô. Então, seguir algumas melhores práticas é importante desde o início do nosso aprendizado, embora seja uma coisa que pareça que vai nos ocupar tempo fazendo, na verdade, a médio e longo prazo isso vai ser extremamente necessário. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou copiar todos esses dados aqui, dessa demanda, e colocar aqui na descrição, que já é uma forma de ficar documentado o objetivo desse robô, então, e mandar criar. Esse primeiro robô, a primeira criação, normalmente as aplicações, elas demoram para criar. O UiPath ele vai criar toda a estrutura, então nós vamos aguardar que ele faça toda essa criação, e aí vai depender da máquina, pode ser que numa máquina seja mais rápida, pode ser que em outra não. Então não se preocupe muito com isso, se o meu acabou de fazer aqui, se o seu demorar um pouquinho mais, não está fora da normalidade não. Eu quero trabalhar aqui com duas coisas principais aqui. Primeiro, provavelmente o seu UiPath,
se você está abrindo ele agora pela primeira vez, ele vai estar com algo semelhante a isso aqui, né? Eu tenho aqui a minha tela padrão de início aqui do meu projeto. Ele criou toda a estrutura para que eu possa focar no desenvolvimento. Mas, para mim, essa tela aqui ela é muito pequena. Então, eu gosto de trabalhar com essas telas todas minimizadas. Então, o que eu costumo fazer? Aqui a janela Fragmentos, por exemplo, ou projeto, ou a janela que esteja aqui. Basta você clicar aqui sobre esse pin e ele vai ocultar essa janela automaticamente. Eu gosto de deixar apenas aqui a janela Projeto e a janela Atividade, que vai ser o foco hoje aqui do nosso desenvolvimento. Nós vamos utilizar bastante essas duas janelas. E desse lado aqui eu também vou clicar aqui no PIN para que ele fique minimizado aqui e eu tenho uma janela um pouco maior. Mas você pode preferir, por exemplo, deixar a tela toda com a opção para o seu uso e quando precisar acessar alguma dessas janelas, basta clicar aqui. Eu vou deixar atividade e projeto aqui maximizado, que é a forma que eu gosto de trabalhar. Você pode escolher a sua forma aí. Então vamos lá. A primeira janela importante aqui que eu quero que você compreenda bem é a janela projeto. Então nessa janela aqui nós vamos ter um arquivo principal aqui, que é o arquivo que o robô ele vai iniciar a sua execução, o ponto de entrada. Quando eu mandar esse robô ser executado, ele vai começar a executar pelo que eu desenvolvi aqui dentro desse arquivo aqui main.xaml. Então clique 2 vezes sobre ele, você vai ver que ele vai abrir aqui, vai estar em branco ainda, né? Sem nenhuma atividade, mas é aqui o ponto de start desse nosso robô. Então veja bem, nós vamos ainda seguindo essas melhores práticas. Como nós vamos utilizar uma aplicação que é web, ou seja, uma aplicação que eu não preciso instalar, ela está em algum servidor, então não preciso me preocupar com a estrutura dessa aplicação. Mas como eu vou trabalhar com uma aplicação desktop, e aí nesse caso aqui eu quero que ela esteja dentro do meu robô, poderia também estar no ambiente de rede sem problema nenhum, para que eu faça essas divisões de uma maneira bastante clara, eu vou clicar aqui com o botão direito sobre qualquer área em branco aqui da janela Projeto e vou mandar adicionar uma pasta que eu vou chamar de app desktop. Pode ser qualquer nome, eu preferi chamar aqui de app desktop. Então eu vou abrir aqui, clicar novamente com o botão direito e mandar abrir, que eu quero que ele abra aqui para mim. Aqui é a janela do Explorer, do Windows, né? E aí eu vou copiar a aplicação, se você já baixou lá na comunidade, a aplicação Demanda 4.0, você vai descompactar em qualquer pasta e vai copiar ele aqui para dentro dessa pasta aqui. Então eu descompactei aqui, vou copiar e vou colar ele aqui para dentro. Por quê? Isso poderia estar em qualquer lugar da rede, mas para facilitar aqui esse nosso desenvolvimento, eu vou deixar essa aplicação aqui mesmo, dentro aqui do nosso desenvolvimento. Então copie aí, crie uma pasta, copie. Você vai ver que ele não apareceu aqui ainda, então basta você clicar aqui sobre esse botão atualizar. Você vai ver que a aplicação demandas.exe ela já aparece aqui. Então muito bem. Então essa é a janela projeto, é onde a gente cria a nossa estrutura, o padrão do nosso desenvolvimento. Aqui vão estar as versões de todas as atividades que a gente for utilizar. A segunda janela que é importante para a gente é essa janela aqui, atividades. Por quê? As atividades são os passos que eu quero que o robô realize. Por exemplo, se eu clico sobre um botão, eu quero que o robô imite esse meu clique sobre o botão, eu posso pesquisar aqui, por exemplo, clique. E ele vai me trazer aqui atividades que me permitem clicar, e aí vou clicar num botão, ou clicar sobre uma imagem, dar um duplo clique, eu vou ter uma série de opções para trabalhar. Tá? Então vamos lá. Quando eu pego aqui essa minha demanda, que ele diz assim, que eu preciso acessar um sistema de controle de demandas, eu vejo que é um endereço, né, web, uma URL,
eu sei que ele vai trabalhar com um navegador. Por que eu estou falando dessa forma? Porque é muito importante que você procure fazer um desenvolvimento ao máximo intuitivo. No início do seu desenvolvimento, você faz exatamente o mesmo procedimento que um ser humano faz. Abrir, por exemplo, como nós faríamos isso? Nós iríamos abrir um navegador, digitar a URL que a gente quer navegar e pressionar o Enter, por exemplo, para que ele faça essa navegação. Existem várias formas de um robô fazer isso. Não necessariamente ele precisa fazer exatamente como o ser humano faz. Mas, no início do desenvolvimento, a gente começa fazendo exatamente como um ser humano faz e depois a gente pode ir depurando essa aplicação, melhorando ela, otimizando para que faça da melhor maneira, mais rápida e otimizada possível. Então, olha como as coisas são intuitivas. Eu já entendi que eu preciso abrir um navegador. Então, não preciso saber todas as atividades que eu posso trabalhar com o navegador. Basta eu chegar aqui na janela de atividades, aqui na pesquisa, pesquisar por navegador. E ele vai me trazer aqui todas as atividades relacionadas ao navegador. Por que eu pedi para que vocês colocassem em português? Porque se você estiver utilizando em inglês, por exemplo, você vai ter que procurar aí por browser, que seria o navegador no inglês. Então, vamos trabalhar no português Brasil para que a gente possa seguir bem aqui o nosso desenvolvimento. Quer ver um exemplo? Se você for pesquisar por mouse, por exemplo, no português a gente usa a palavra mouse mesmo. E aí ele vai me trazer aqui todas as atividades que me permitem trabalhar com o mouse. Mas se eu estiver utilizando o português de Portugal, eu preciso pesquisar por rato em Portugal. Eles traduzem a palavra mouse. Então, por isso, a importância aqui da gente trabalhar no português Brasil. Então, vamos lá. Então, eu pesquisei aqui por navegador. Ele me trouxe várias atividades. E eu sei que eu preciso de uma atividade para abrir um navegador. Então, em inglês, abrir Open, né? E navegador Browse. Então, eu já vejo aqui que eu tenho uma opção aqui, uma atividade, um passo que eu quero que ele imite a maneira que eu faço, que se chama Open Browse. Então, eu não preciso escrever nenhuma linha de código, eu vou simplesmente arrastar ele para cá. Olha que interessante. E ele vai pedir que eu informe qual é a URL que eu quero navegar. Então, eu vou copiar daqui. Vou copiar novamente aqui. Então, entre aspas, exatamente o link. E eu posso vir aqui em propriedades e definir, por exemplo, qual navegador que eu quero. Eu vou trabalhar aqui com Internet Explorer. A URL já preencheu. Eu posso definir que esse navegador abra oculto, modo privado, uma série de coisas que a gente pode ver dependendo da automação que a gente vai fazer. Então, muito bem. Nós já podemos testar agora. Eu já vou fazer aqui uma execução. E a gente vai ver que ele vai iniciar. Vai chamar aqui o navegador. Ele ficou aberto aqui no site que a gente precisa automatizar. Muito bem. Como eu falei no início, né, da nossa aula aqui, as melhores práticas elas devem ser seguidas logo de início do nosso desenvolvimento. Então é muito bom que a gente defina aqui, por exemplo, se eu clicar aqui sobre a palavra Open Browse, eu vou ver que eu consigo editar esse texto. Então é muito importante que eu defina aqui, por exemplo, que browser que eu estou abrindo, demandas web. Então eu sei que eu quero abrir o site de demandas da web. Eu posso também fazer um outro tipo de documentação muito interessante, que é extremamente aconselhável. Então, eu clico aqui sobre essa atividade ou sobre qualquer atividade. Eu vou ter aqui uma opção anotações. Eu posso adicionar uma anotação, por exemplo. Eu posso colocar aqui o objetivo dessa atividade é abrir o site de demandas para que os dados das demandas sejam extraídos, por exemplo. Ok, eu vou ver que ele vai ficar aqui informando aqui.
Então, qualquer outro profissional, ou eu mesmo, que mais para frente precise da manutenção nesse robô, eu vou conseguir ler aqui e saber exatamente qual é o objetivo dessa parte aqui ou desse robô. Eu posso clicar aqui também para desencaixar, e ele vai ficar aqui só uma anotação aqui de comentário. Quando eu quiser saber, basta posicionar e eu vou ter uma leitura mais exata do objetivo disso. Então não vou, em cada activity que fizer, colocar os comentários, mas eu queria, né, que você já assumisse esse padrão de sempre documentar tudo aquilo que está fazendo. Então, muito bem. Tendo chegado então a esse site aqui, eu preciso digitar aqui o nome do usuário, que conforme a gente pode ver aqui é Alex, e digitar a senha, que conforme a gente pode ver aqui é Desafios RPA, e clicar sobre esse botão aqui de login. Então vamos voltar aqui no nosso desenvolvimento. E aqui nas atividades, olha como é intuitivo isso. O que eu vou utilizar para digitar alguma coisa? O que um ser humano utiliza? Então a gente utiliza o teclado. Se você tiver aí no inglês é o keyboard, né? Então quando eu digito aqui teclado, eu vou ter aqui uma série de opções e uma delas, posicionando aqui, ela vai me informar que essa opção aqui, essa atividade, ela envia processamento de tecla a um elemento da interface gráfica. E é exatamente isso que eu preciso. Então, vou arrastar ele para cá e vou informar que elemento é esse. Ou seja, eu quero digitar alguma coisa num determinado elemento, num determinado campo, numa aplicação. Mas que elemento é esse? Eu não preciso ter conhecimento de HTML, eu não preciso ter conhecimento de biblioteca Win32 para fazer isso, basta simplesmente clicar aqui nessa opção e ele marcar para ele vai encontrando vários elementos HTML e eu informo qual elemento que eu quero que essa digitação seja feita, então vou clicar aqui sobre ele e informar também aqui entre aspas que informação ele deve digitar e no caso aqui nós sabemos que é o Alex. O texto que fica aqui não é muito claro, né? Typing to, tá? Então, como boa prática, eu vou apagar toda essa informação e vou colocar aqui nome do usuário. Vou até melhorar, né? Digitar o nome do usuário. Então, ó, observe que fica muito fácil, pelo texto aqui, eu saber exatamente o que é essa atividade que está fazendo. E como eu vou também informar aqui uma senha, então vou voltar aqui, vou arrastar uma outra Typing Tool para cá. Agora eu vou indicar outro elemento, que é o elemento de senha, e vou informar aqui que a senha é Desafios RPA. É a senha que ele deve digitar, e aqui vou alterar também, aqui vou colocar digitar a senha de acesso. Agora vem uma coisa muito interessante, né? E provavelmente isso te chamou a atenção aqui. É uma boa prática que o robô ele tenha informação de usuário e senha de acesso para uma aplicação? A resposta, claro, é não. Mas veja bem, nesse momento a gente está, primeiro, aprendendo a desenvolver um robô. Então a gente vai seguir exatamente como um ser humano faz e depois a gente vai otimizando esse sistema. Depois que a gente vê que ele já está funcionando, a gente vai colocando outras melhores práticas, a gente vai revisitando para melhorar o nosso robô. Então a segurança da informação é algo muito importante, mas não é nesse momento ainda. Eu ainda estou fazendo testes, eu estou desenvolvendo, mas há sim formas da gente buscar esses dados de aplicações como Active Directory, aplicações como do próprio cofre do Windows, de que o robô ele busque em algum lugar esses dados e traga para cá e não coloque aqui, porque qualquer pessoa que editar esse robô, qualquer desenvolvedor, né, que pegar esse robô, ele vai saber exatamente qual é o usuário e qual é a senha, e ele poderia entrar por fora do robô e fazer procedimentos nesse robô. Então não se preocupe, há formas de colocar esse robô para trabalhar de uma maneira segura com a senha criptografada, né, usuário e senha criptografados, mas não é o nosso objetivo aqui.
Então vamos lá. Tendo colocado aqui usuário e senha, qual o próximo procedimento? Clicar aqui sobre o botão login, ou dar um enter, ou clicar sobre o botão login. Então nós vamos voltar aqui no nosso robô, e agora, digamos que eu não saiba o nome da atividade que eu preciso, mas eu sei que é para trabalhar com o mouse. Então eu vou digitar aqui mouse, eu vou ter aqui várias opções, e uma delas aqui é clique, né? E se eu posicionar aqui, ele vai dizer, ó, clica em um elemento da interface gráfica. Então arrasto ele para cá e vou indicar aqui o elemento, exatamente esse botão. Você vai ver que ele reconhece vários outros elementos, mas o que eu quero interagir aqui é com esse botão aqui. Então eu vou fechar aqui a aplicação, vou alterar aqui também esse texto aqui do click button aqui, não é um texto muito intuitivo, então vou colocar aqui clicar no botão de login para entrar na demanda web. Então já fica melhor definido aqui. Vamos fazer uma execução. Lembra aqui, ó, quando eu clicar aqui para executar, ele vai executar a partir do arquivo main aqui. Então vou clicar aqui em executar. Nós vamos ver, ele vai abrir o Internet Explorer, ele vai digitar usuário e senha e vai clicar sobre o botão login. Então, se eu voltar aqui, eu vi que ele já acessou aqui o sistema para a gente. Um ponto que eu quero mostrar aqui para vocês, não sei se vocês perceberam, quando ele digitou, ele foi colocando letra a letra, ele imitou mesmo uma digitação de um ser humano. E aí lembra que eu falei, no início a gente coloca para o robô fazer exatamente como a gente faz e depois a gente vai fazendo melhoramentos. Como eu já vi que essa parte ela já está funcionando, agora eu posso fazer melhoramentos. Por exemplo, eu não quero que ele digite como um ser humano digita, tecla a tecla. Eu quero que ele simplesmente coloque essa informação lá, porque tecla a tecla é mais lento. Então eu posso vir aqui nessa atividade, digitar o nome do usuário, vir aqui em propriedades e selecionar aqui Simulate Type. Então, ó, vou selecionar aqui Simulate Type, tanto aqui nesse, quanto no digitar senha de acesso. Vou colocar aqui também o Simulate Type. E também aqui no clicar no botão, eu vou abrir aqui a propriedade e vou marcar o Simulate Click. Por quê? Porque assim ele vai fazer um procedimento sem precisar digitar letra a letra. É como se ele colasse a informação naquele campo. Eu vou executar novamente aqui, vou fechar. Vocês vão ver a diferença agora que vai ser nesse simples procedimento que a gente fez. Ó, ele vai abrir o site que a gente quer. Observou que agora ele, como se ele tivesse colado essa informação lá, e são esses melhoramentos que a gente vai fazendo, né? Agora, por exemplo, que eu já vi que eu consigo me logar na aplicação, eu posso até agora começar a ver como estruturar para que ele busque esses dados de usuário e senha de uma aplicação segura, criptografada, enfim. Então vamos dar seguimento aqui. Estando então já logado aqui na aplicação, eu preciso capturar essas informações aqui para que eu possa vir, então, nessa minha aplicação aqui e começar a digitar essas informações. Como um ser humano faria? Bom, eu faria assim, eu copiaria o dado de ID, viria aqui, mandaria novo aqui, né? E colocaria aqui a informação. Depois eu copiaria aqui o título da demanda, colaria aqui, depois o solicitante, assim por diante, e mandaria gravar, então. Eu posso fazer dessa forma, inicialmente, como a gente está preocupado em primeiro fazer o robô funcionar, mas há funcionalidade na aplicação que vão tornar essa tarefa muito mais simples. Então, conhecer também bem a ferramenta, muitas vezes, durante o desenvolvimento, a gente já identifica o que já pode ser melhorado. Não necessariamente seguir exatamente como o ser humano segue. Por quê?
porque eu precisaria ficar alternando. Eu venho aqui no web, copio, vou na aplicação, colo, volto no web, copio, vou na aplicação, colo. Tudo isso é a demora nossa como ser humano, mas o robô ele não precisa ser assim, seguir essa exata sequência, né? Então, se você vier aqui no UiPath Studio, você vai ver aqui na barra de menus, no ribbon aqui, que ele tem uma opção aqui de extração de dados. Ou seja, ele consegue extrair uma quantidade grande de dados e guardar na memória do computador. Na memória do computador, ela se chama variável, ou seja, ou melhor, a gente guarda informações na memória do computador através de variáveis, que é uma forma de colocar essa informação lá para ser utilizada depois. Então, nós vamos clicar aqui nessa extração de dados e ele vai abrir essa tela aqui para a gente, pedindo que a gente selecione um valor. Então, vou clicar aqui em avançar e você observa que ele começa a identificar diversos valores aqui. Eu posso clicar em qualquer um deles, é indiferente isso. Então, vou clicar aqui no ID, nesse campo aqui. E olha que bacana, ele já identificou que essa informação que nós selecionamos, ela é uma célula que pertence a uma tabela. Isso aqui é uma tabela com linhas e colunas. Ele pergunta se eu não gostaria de extrair logo todos os dados da tabela. Ou seja, ao invés de eu ficar capturando dado a dado, por exemplo, capturo o ID, vou na aplicação e gravo. Capturo o título da demanda, vou na aplicação e gravo. Eu posso simplesmente capturar já tudo e depois trabalhar só com a aplicação jogando essas informações lá. Então, eu vou dizer que sim. Olha que bacana. Ele já trouxe essas informações. E aí eu posso informar para ele aqui qual o número máximo de resultados. Aqui eu só tenho 11 resultados, né? Mas poderia ser 100, poderia ser 500, poderia ser 1000. Então, eu não tenho que me preocupar com a quantidade de itens que tem nessa tabela. Então, para isso, eu vou colocar aqui 0, porque ele diz que se eu quiser o máximo de resultados que tem lá, eu coloco 0 e ele vai trazer todos. E é isso que eu quero e clico aqui em concluir. E aí acontece uma coisa interessante, porque se você observar aqui, essa tabela, ela é paginada. Então, não adianta ele buscar só o que está aqui na primeira página da minha paginação aqui. Preciso, se eu tiver, por exemplo, 20 páginas, eu quero que ele percorra nessas 20 páginas colhendo essas informações. Então, eu digo aqui que sim. E ele vai me pedir OK. Então, me informa qual é o elemento que eu posso interagir para ir para a próxima página, e geralmente a paginação nós temos aqui o botãozinho de Next, né? Então vou informar que é clicando nesse botão aqui que ele vai para a próxima página. E aí ele trouxe agora, ele criou aqui já toda uma estrutura. Eu vou também colocar aqui mais uma informação na extração de dados da demanda web, para ficar mais interessante aqui. Se eu clicar aqui nessa parte aqui onde essa extração é feita, olha que interessante. Eu selecionei aqui é onde essa extração é realizada. Eu vou vir aqui em variáveis e ele criou uma variável chamada extract data table. Lembra que eu falei que ele grava na memória dele através de variáveis? Só que esse nome aqui eu não gostei não. Então, eu vou alterar aqui, vou clicar sobre ele e chamar de extração demandas. Extração demandas, para ficar um nome um pouquinho mais sugestivo. E aqui nesse escopo aqui, eu quero que ele seja do escopo da sequence. Mas olha como não está muito legal. Talvez você tenha até ficado meio enrolado agora. Então, para melhorar isso aqui, vamos deixar assim como está. Vou clicar novamente para fechar. Eu vou vir aqui na sequence aqui de cima e eu vou alterar isso. Eu vou colocar RPA de transferência de dados entre aplicações. Está vendo como a documentação ela vai facilitar no momento que a gente for, por exemplo, entender como está a estrutura do nosso robô? Agora sim,
eu vou selecionar aqui novamente essa extract aqui, vou vir em variáveis, e aqui no escopo eu quero dizer o seguinte, que ele trabalhe nesse escopo aqui, RPA de transferência. Por quê? Porque eu quero que esses dados eles estejam visíveis ou acessáveis a partir de qualquer parte desse meu robô aqui. Tá? Se ele ficar só aqui dentro, significa, se ele ficar somente aqui dentro, significa que ele só vai ter essa informação no momento que ele estiver executando essa atividade aqui. Quando ele terminar essa atividade, eu não tenho como acessar essa informação. E aí, como eu disse que eu quero que o escopo seja o mais alto, que é o escopo aqui, na minha sequência principal, essa informação ela vai estar visível em qualquer lugar. Então, muito bem, posso minimizar aqui. Significa agora que a partir desse momento aqui, eu não preciso mais do meu navegador web aberto. Por quê? Porque simplesmente eu já capturei as informações que eu quero. Então, olha que interessante que eu posso fazer aqui. Logo após aqui, esse extract, eu posso ou aqui nas atividades ou por aqui selecionar. Mas vou vir aqui na atividades, só para a gente utilizar aqui o nosso padrão de pesquisar por navegador. Eu quero fechar esse navegador. Então, eu posso olhar aqui que eu tenho um Close Tab. Eu vou arrastar esse Close Tab para cá. Porque no momento em que ele fechar essa aba aqui, ele vai fechar junto com o navegador, porque como eu abri esse navegador, ele só vai ter uma aba, então quando eu clicar aqui, ele vai simplesmente fechar o navegador. Porque eu não preciso mais do navegador. Diferente de um humano, que vai ficar com o navegador e a aplicação aberta o tempo inteiro, o robô ele não precisa disso. Ele já copiou as informações, ele pode fechar essa aplicação e agora é só trabalhar lá com a minha aplicação lá do meu desktop, né? Então, muito bem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse Web Browse, esse Open Browse, como eu não preciso mais trabalhar com ele. Eu posso minimizar aqui. Olha como a tela estava poluída e agora ficou mais simples. Então, eu sei que aqui está toda a parte de extração. Eu vou trabalhar aqui embaixo agora com a minha aplicação desktop. Então, se você ainda não abriu, você vai abrir, vai deixar ela aqui executando. Nós vamos voltar aqui na nossa janela de atividades. Vamos pesquisar por application. O aplicativo, né? Para a gente seguir aqui no português. Olha que interessante, né? Eu sei que eu vou precisar trabalhar com dados de um aplicativo, que vai ser um aplicativo desktop, não mais com o navegador. E aí, quando eu clico e eu escolho o aplicativo, ele vai me trazer aqui várias opções para eu trabalhar com o aplicativo. Uma delas, assim como eu tenho lá o Open Browser, eu tenho o Open Application. E faz todo sentido, né? Eu vou arrastar ele para cá. Eu já estou com minha aplicação aqui aberta, então eu vou indicar na tela, vou clicar aqui em indicar na tela, com Alt Tab. Eu vou selecionar toda a minha aplicação, ele vai ficar azul, eu vou selecionar. Olha só que interessante. Quando eu faço isso, eu vou selecionar aqui o Open Application. Aqui ele já até colocou um texto melhor, né? Mas eu vou alterar aqui, vou colocar aqui o demandas 4.0 desktop. Vai ficar melhor aqui da gente observar. Posso colocar também, não esqueçam, né, de vir aqui e adicionar a anotação. Mas vamos selecionar aqui em propriedades. Olha só o que ele faz. Ele mesmo já traz aqui em File Name. Vou clicar aqui nesse mais e pedir para abrir no editor avançado. Ele já trouxe o caminho dessa aplicação. Então, o que acontece? Hoje essa aplicação está dentro do meu projeto, só que não necessariamente ela precisa estar. Ela pode ser uma aplicação que está na rede. Ela pode ser uma aplicação que está instalada localmente no meu computador, mas pode estar na rede, pode estar em vários outros ambientes, em outros servidores. Então, ele já traz essa informação aqui de onde a minha aplicação está. Por que eu estou dizendo isso?
porque não necessariamente as aplicações que você vai interagir têm que estar dentro do seu projeto. Por que eu coloquei? Para ficar mais simples da gente entender, para ficar mais simples, né, de encontrarmos essa aplicação, mas ela não é necessário que ela esteja dentro do nosso projeto. Vamos agora, já abrimos a aplicação. Aqui dentro nós vamos começar agora a interagir com essa aplicação. Nós já colhemos as informações que nós queríamos, já está na memória do robô através de uma variável que a gente chamou de extração demandas. E agora eu preciso fazer o quê? Essa variável ela está gravada exatamente no padrão. Vou abrir aqui de novo. Exatamente nesse padrão aqui. Deixa eu logar novamente aqui, só para mostrar para vocês, desafios da RPA. Nesse padrão aqui, ó, onde tem linhas e colunas. Observaram? Ela tem várias linhas e várias colunas. Então, eu preciso percorrer essas linhas e percorrer essas colunas para que eu possa ir jogando essa informação dentro lá da minha aplicação. A princípio pode parecer que é uma coisa extremamente complexa e você vai ver que não. Que você não precisa ter, se você fosse fazer isso através de codificação, você ia ter que ter um conhecimento muito bom de desenvolvimento, de código, para começar a fazer for each dentro de for each, uma confusão, uma sopa de códigos. Através dessa ferramenta você vai ver que é algo extremamente simples. Ó, nós vamos voltar aqui, vou pesquisar aqui por programação, né, para falar assim, olha, agora eu preciso começar a trabalhar como se estivesse escrevendo código. Se eu ver aqui em Data Table, como ela é uma tabela, eu vou ver que eu tenho aqui, ó, for each row in Data Table. O que isso significa? Para cada linha, ó, eu tenho aqui uma série de linhas. Então, ele está me dizendo o seguinte, para cada linha numa Data Table, que é o tipo de variável aqui, se você olhar aqui, ó, é uma Data Table, tá? Você podia ter até pesquisado aqui também Data Table, né? Mas a gente já encontrou aqui, ó, para cada linha numa Data Table, e aí é o nosso caso, ele vai fazer algum procedimento. Então, vou arrastar isso para cá. Isso aqui, através de codificação, precisa ter um bom conhecimento de codificação. Você vai ver que para cá não vai precisar. O que nós vamos colocar? Aqui em presente, nós vamos dizer o seguinte. Nós vamos colocar aqui o nome dessa nossa variável aqui, que é extração demandas. Extração demandas. Aqui é a linha corrente. Eu vou chamar aqui de demanda. Vou alterar aqui, vou colocar aqui demanda, por exemplo, tá? Então, para cada, ou melhor, vou colocar aqui linha. Vai ficar mais simples, né? Para cada linha dessa aqui. Para cada linha, na extração de demandas, eu vou fazer um certo procedimento. Bom, qual vai ser o procedimento? Vai ser digitar as informações. E você já sabe, né? Quando eu preciso digitar, eu vou utilizar o teclado. E utilizando o teclado, eu tenho aqui a minha boa e velha Typing Tool, vou arrastá-la para cá. Vou indicar o elemento na janela. Então, vou clicar aqui. Se a aplicação desktop não tiver aqui, com Alt Tab, eu venho até ela. E assim como aconteceu no web, ele vai identificando esses elementos, sem que eu precise conhecer desses elementos. Então, o primeiro elemento aqui que eu quero vai ser aqui o meu primeiro campo, que é o ID. Então, vou selecionar aqui o ID. Agora, que informação eu quero digitar aqui? Eu não quero digitar literal 001-2021, por exemplo, porque agora eu tenho isso tudo na memória do robô. Então, eu vou utilizar as informações que estão na memória do robô. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, linha, ponto. Por que linha? Porque cada linha dessa aqui
que está nessa variável na memória do robô, ele vai trazer para a linha. Então, ele vai se chamar linha alguma coisa. Linha, e vou dizer ponto item. Por quê? Qual o item dessa linha? Nessa linha aqui eu tenho vários itens. Tenho esse, tenho esse, tenho esse, tenho esse, tenho esse, tenho esse. Qual item? Eu poderia dizer assim, bom, é o item 1. Só que aí eu tenho um problema aqui. Quando a gente está falando de memória, e aí é uma questão de linguagem mesmo, de programação, as linhas, elas não são, as linhas e colunas não são contadas assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas elas são uma coisa chamada de base 0. Então, a única coisa que você vai precisar saber de desenvolvimento é que numa matriz, numa tabela, gravada na memória do robô, as linhas e colunas não começam em 1, mas começam em 0. Então, aqui eu não tenho a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho a coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa primeira aqui é 0. É a única coisa que eu preciso saber. Eu vou definir aqui como sendo a linha 0. Ponto to string, que eu quero que, independente do valor que tenha lá, ele transforme essa informação em string. Deu para compreender? Então, a única coisa que você vai precisar saber é que se você vai trabalhar com as colunas, não vai ser coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser coluna 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos reforçar esse nosso entendimento. Vou puxar um outro Typing Tool para cá, e agora o elemento que eu quero vai ser o título da demanda. Então, eu vou vir aqui na aplicação, procurar pelo título aqui. Vou fazer exatamente como lá em cima. Minha variável aqui que eu criei aqui na for each linha, ponto, item. Qual vai ser o item? Vou botar aqui, ó, 1, 2, não, vai ser 0, 1. Então, aqui eu preciso dizer que o meu item aqui é 1, ponto to string. Agora, a gente vai fazer isso para todos os demais. Vou puxar novamente aqui. Próximo elemento que eu quero vai ser o solicitante. Está aqui. Opa, peraí, cometi esse erro aqui. Basta, eu cliquei no lugar errado, então basta você vir aqui nesse menu, indicar na tela, e voltar aqui e marcar o solicitante, que ele vai corrigir. O solicitante vai ser 0, 1, 2. Posso até copiar daqui, né? 2. Agora eu vou arrastar mais um Typing Tool para cá, que eu quero o departamento. Então, vou vir aqui na minha aplicação, selecionar aqui departamento, colar aqui, e o departamento eu sei que é 0, 1, 2, 3. Eu vou colocar aqui 3. Vou arrastar mais um Typing Tool para cá. Próximo que eu quero agora vai ser data início. Então, aqui na minha aplicação, vou data inicial aqui. Agora eu sei que ele é o 4, né? O anterior foi o 3, ele é o 4. Só falta mais um. Vou indicar aqui que é o data final, que vai ser o item 5. Agora, vamos voltar aqui na aplicação, e para que eu possa preencher esses dados, eu tenho que sempre clicar aqui em iniciar. Então, vou clicar aqui em gravar, porque ele vai estar desabilitado os campos, né? Então, eu preciso clicar aqui em novo, fazer os preenchimentos e depois clicar em gravar. Então, eu vou voltar aqui no início. Antes de eu digitar a primeira informação aqui, eu vou clicar aqui, ó, nesse maisinho aqui em cima, ou pesquisar aqui, tanto faz, mouse. Vou colocar uma clique aqui e indicar na tela exatamente esse botão aqui, para que ele faça um clique antes de começar a digitar. E depois que ele digitar todos os campos,
eu vou arrastar um outro clique para cá. Por quê? Depois que eu clico uma vez, ele muda aqui para gravar. Então eu vou indicar aqui que eu quero que ao final ele clique aqui no botão gravar. Vou fechar aqui a aplicação. Vou fechar também o Internet Explorer. E agora a ideia é a gente ver se ele está fazendo todo esse procedimento. E se precisar fazer correções, a gente vai fazer aqui. Então vamos lá, vamos mandar executar esse arquivo. Ver como que ele vai se portar aqui, né? E aí, depois eu vou falar qual vai ser o desafio para você receber o seu certificado de participação, que tem a ver com esse desenvolvimento. Então vamos lá, digitou Alex, capturou as informações, você viu que ele paginou, ele vai fechar o Internet Explorer, ele vai demorar um pouquinho na última página, porque ele aguarda um pouco, porque a demora pode ser que a página web esteja demorando a carregar. Então ele aguarda um tempo para ele garantir que não é problema de carregamento da página, porque ele chegou de fato ao final da paginação. Isso é um tempo também que a gente pode configurar. Diminuiu, fechou a aplicação. Agora ele abriu a aplicação, clicou no botão gravar, está digitando as informações. Ó, só que, observa, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que ele está digitando tecla a tecla? E aí vocês já sabem por quê, e o desafio vocês vão corrigir isso também. Ó, clica em gravar, clica em novo, e ele vai colocando todas as informações nesse campo. Então, muito bem. Agora, qual vai ser o desafio que eu vou deixar para vocês? Vocês vão desenvolver esse robô que nós desenvolvemos aqui. Pode ser que se você fez junto comigo aqui, você já esteja com ele até desenvolvido. Você vai colocar essas digitações para serem mais rápidas, ao invés de simular tecla a tecla, ele colar essas informações, e aí vocês já sabem como fazer isso. Eu vou deixar lá na comunidade do Facebook e no canal do Telegram um formulário de uma pesquisa onde vocês vão abrir, vocês vão colocar o nome de vocês e o e-mail. Por quê? Para que eu possa, o nome que vocês querem que apareça no certificado de vocês, seja completo, reduzido, aí vocês vão colocar o nome como vocês querem no certificado. Vocês vão gravar um vídeo, pode ser no próprio celular, não tem que ser produção de Hollywood. Com o celular vocês vão gravar um vídeo do robô executando essa aplicação. Vão jogar no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, onde vocês quiserem, não importa. Só que vocês vão copiar o link e lá nesse formulário vai ter um local para vocês colocarem o link. Porque eu vou assistir o vídeo de vocês e aí vocês tendo feito esse robô da forma que nós fizemos e esse melhoramento na digitação, então nós vamos gerar um certificado de participação ativa para vocês. Até quando vocês podem entregar isso? Esse formulário ele vai estar disponível até domingo, então até domingo vocês vão poder fazer esse robô com toda calma, pode fazer melhoramentos, pode alterar, pode fazer ajustes, o que vocês quiserem, mas basta até domingo vocês entregando, preenchendo esse formulário com nome, e-mail e o link para que eu possa assistir o vídeo desse robô, você garante então aí seu certificado de participação, um certificado gratuito, né, de participação nesse evento, provando que vocês tiveram experiência no desenvolvimento de um robô. Para finalizarmos aqui, eu quero que ao final, então você viu que ele fez todo o preenchimento, eu quero que ao final ele feche essa aplicação também. Porque eu não quero... E aí vamos falar sobre o robô atendido e o robô não atendido. Se eu deixar o robô dessa forma aqui, significa que ele é um robô atendido. O que é um robô atendido? Robô atendido é um robô que ele tem que ter alguma interação do ser humano. Ou seja, por exemplo, ele parou aqui, eu vou precisar analisar e fechar a aplicação. Pronto, um ser humano teve que fazer uma parte da rotina, então esse é um robô atendido, ele precisa de uma assistência de um ser humano. Mas como eu quero que ele seja um robô não assistido ou não atendido, ele precisa abrir as aplicações que ele tem que interagir,
fazer todo o procedimento, fechar todas as aplicações e deixar o sistema como ele encontrou, ou seja, como se ele nem tivesse passado por ali. Então esse é um robô não assistido. Ele simplesmente entra, faz sua tarefa, sai e você nem sabe que ele fez toda essa operação ali. Entenderam? Então vamos lá. Como eu quero um robô não atendido, eu não posso precisar que um ser humano venha aqui e encerre esse robô. Então eu vou vir aqui ao final, logo que ele terminar tudo, não é enquanto ele está realizando aqui a sua tarefa não, né? Então, ó, vou vir aqui, vou minimizar. Então agora eu tenho aqui quando ele trabalha com a aplicação web, quando ele trabalha com a desktop, e aqui ao final eu vou de novo pesquisar aqui aplicativo. Eu vou ver que eu tenho aqui um Close Application, semelhante ao Close Tab, né? Então eu vou puxar aqui, ó. E como minha aplicação está aqui, eu vou então indicar na tela essa aplicação aqui. Pronto. Ao final, ele vai fechar então a minha aplicação aqui. Muito bem. Vamos então voltar, porque a gente ainda tem bastante coisa para ver hoje, e eu quero também falar do que a gente vai ver na próxima aula, para quem quer ganhar dinheiro com automação de processos, ou para quem quer alavancar a carreira na empresa. Nós vamos ter um assunto muito especial na próxima aula. Vamos voltar então aqui para o nosso evento aqui. Muito bem. Eu já expliquei então as regras para você receber o certificado de participação. Eu vou liberar agora na comunidade e lá no canal do Telegram um PDF com as instruções para que você possa garantir seu certificado de participação. Você vai poder ainda reassistir essa aula de hoje, porque eu vou deixá-la disponível por mais um tempo, mas eu sempre depois removo essa aula e ela já não fica mais disponível em nenhum canal. Então não perde essa oportunidade não. Há também perguntas sobre conteúdos mais avançados de RPA. Tiveram perguntas sobre se eu tenho algum curso avançado de UiPath, de RPA. E de fato eu tenho um treinamento que é uma formação, que é um método Jornada RPA, que é uma formação totalmente online que vai do nível 0 absoluto mesmo, até um nível bem avançado sobre a RPA e sobre a UiPath. Mas eu não vou falar disso hoje. Peço até a compreensão de vocês em relação a isso. Na aula 3 eu prometo apresentar um pouco sobre esse conteúdo, que eu posso te garantir que não existe conteúdo igual aí no mercado disponível. Mas, como eu disse, eu não vou gastar o nosso tempo aqui hoje falando disso, porque o objetivo hoje aqui, nesse pouco tempo nosso aqui, nesse tempo curto, é te passar o máximo de informações para que você possa compreender o que é RPA e ver que essa tecnologia é uma tecnologia que está ao seu alcance, como você pode estudar RPA, como você pode aprender a desenvolver robôs RPA, ou pelo menos já dar um start aí no seu aprendizado. Então o desafio foi lançado aí para você, de verdade. Não deixe de participar da aula 3, porque eu vou te mostrar com números como você consegue convencer qualquer gestor, qualquer empresa a querer implantar RPA. E quem quer seguir na linha de consultoria de RPA para as empresas e ganhar um dinheiro extra até, essa ferramenta que eu vou te mostrar na aula 3 vai facilitar muito em que você consiga os seus projetos de RPA. Então eu estou acabando também de atualizar um e-book que eu devo disponibilizar, mas também apenas para quem estiver participando ativamente desse nosso evento aqui. Então durante a aula eu vou passar uma senha para desbloquear esse e-book, né? Então não perde de jeito nenhum a nossa próxima aula. E agora é hora de você rolar a tela aqui e colocar a sua sacada da aula de hoje, ou a pergunta que você quer ver respondida na aula que a gente vai fazer na aula especial. Olha, não saia desse evento com dúvidas sobre essa oportunidade que está sendo colocada aqui bem na sua frente.
E agora quero agradecer muito por você ter ficado comigo até essa hora. Espero por você bem ansioso aqui para o nosso próximo encontro. Então, meu desejo é que fiquem todos bem e vamos em frente, né? Até a próxima.